Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo aí. Hoje eu vim aqui falar de um problema que aconteceu comigo da minha lavadora Consul Facilite 11 quilos e dar umas dicas aí pra galera aí que está na dificuldade, está pesquisando sobre o defeito, que no meu caso eu até pesquisei e não encontrei o defeito que realmente estava acontecendo. Você encontra vários vídeos, mas não o que realmente acontece, né? Então vamos lá falar um pouquinho o que estava acontecendo com a minha máquina. Na hora que chegava na função enxágue, no ciclo, né? No ciclo de enxágue, a máquina parava, ela não funcionava, o pressostato não armava e não liberava para ela iniciar o enxágue. E estava intermitente, tinha hora que funcionava ou não, e eu pesquisando, estudando, já tinha uma certa ideia do que poderia ser, né? Comecei fazendo os testes. Primeiramente eu testei o pressostato, né? O componente que vai mandar o sinal para iniciar o processo de lavagem, que é essa pecinha aqui, pessoal. É importante a gente testar ele. A gente testa ele com multímetro na função de continuidade, soprando esse pininho aqui, o que ele precisa da pressão para abrir e fechar o contato. Então isso é importante a gente testar, que ele pode ocasionar defeito. Essa mangueirinha é onde chega a pressão dele, né? Conforme a água vai subindo o nível, ela vai atuar ou desarmar o pressostato. Então é importante também fazer uma inspeção nela, caso o filtrozinho que tem na parte de baixo, onde vai a conexão dela, caso esteja entupido, fazer a limpeza. Então é importante retirar ela, ver se tem algum vazamento também, tudo vai interferir no processo, né? Então vamos lá, né? O que acontece? Essa máquina, ela tem duas válvulas de entrada de água. Uma que serve para o sabão e a outra o amaciante. No meu caso, quando chegava no ciclo do enxágue, né, que é para iniciar com o amaciante, ela parava. A bomba armava e, como não chegava o sinal de água, ela parava. Simplesmente parava e sempre parava na função enxágue. As outras funções, como lavagem, molho, centrifugação, tudo funcionava. Então assim, até fiquei mais tranquilo de ser outros defeitos mais complexos, né? Então eu falei assim, com certeza um desses dois componentes, ou é o pressostato ou essa válvula, né? Então vamos lá, esses dois cabos aqui que fazem a alimentação da válvula de água. Até tirei ela aqui porque eu estava efetuando os testes nela para ter certeza se realmente era ela mesmo. Esse cabo, o laranja com o comum roxo, ele é da válvula de sabão. Como essa válvula ela estava atuando normalmente, e o ciclo também de lavagem funcionava, então não tinha problema, né? E o outro cabo de baixo, onde a alimentação que chega para a válvula do amaciante, que na hora que chega, né, a água, a válvula tem que comutar, né, a bobina tem que abrir e liberar o fluxo de água, e não estava acontecendo. Agora vamos lá para a peça, né? Essa lavadora, como já foi dito aí, né, é uma Consul Facilite 11 quilos. E ela tem essas duas bobinas, né, onde fazem a comutação das liberações, né, da válvula, né, para abrir e fechar a água. Essa primeira de cima, ela é da válvula de sabão, e a de baixo justo que estava com defeito. Era essa de baixo. E o que acontece? Os testes, como a gente realiza, né? A gente mede a resistência da bobina. Como ela é 110, a gente mede ela na escala de 2K. Que ela tem que dar em torno de 1K2, mais ou menos nessa faixa de resistência. E a de cima também, né? O mesmo valor. Caso seja a sua máquina seja 220, a gente tem que medir ela na escala um pouco maior, né? Ela dá na faixa de 3K, 3,2 também, né? Primeiramente, eu já medi a resistência das duas, né? Já vi que a válvula de sabão já estava ok, estava com a resistência ok, não estava com a bobina aberta nem nada. E testei a válvula de amaciante, né?
e vi que já não estava com resistência, a bobina dela já estava aberta, né? Aí já foi um indicativo que eu já vi, ó, o problema pode estar aqui. Só que essas válvulas, elas podem dar problema mecanicamente e eletricamente. Então é importante a gente fazer os dois testes, porque como eu já fiz o teste da bobina, já fiz, ó, o problema deve estar por aí. E seguir para os testes para efetuar, né, comutação, se realmente para tirar o confere, ter certeza que realmente estava, para não ter gasto sem necessidade, né? Fiz o teste manual com fluxo de água, até liguei ela aqui, gente, vocês podem ver que ela tá ligada na mangueira de entrada de água, e fiz a conexão, né? Alimentei os dois cabos. Como essa válvula já é 110, gente, então é on-off. Eu já posso alimentar o 110 direto nos terminais de ligação e ir comutando, né? Fiz a conexão com os terminais adequados. Importante, gente, sempre usar os terminais, evitar o risco de choque e ter algum dano aí à sua residência, ou também, né, ou até você mesmo, né, ter um risco de choque elétrico, como tá mexendo com máquina de lavar. Então, incidência, você pode estar com a mão molhada, então é importante fazer os testes com segurança, né? Fiz a conexão com os terminais adequados para aqui, e fiz um esqueminha com plug de tomada, então fiz os testes. E com o fluxo de água, liberei, abri o registro de água e comutei a válvula, né, alimentando 110 direto no borne, e a válvula não abriu. Aí já concluí que o defeito está na válvula, e realmente era o defeito, né? Quando ele chegava no ciclo de enxágue, ela parava, ela não seguia o ciclo, e os outros ciclos estavam ok, né? Então, assim, é um defeito aí que realmente não é difícil de você diagnosticar, mas que é comum nas máquinas, né? Então isso a gente está sujeito. Essa máquina já vai para quase 3 anos de uso, e então é assim, né? Ela sempre me atendeu muito bem, nunca tive nenhum problema, mas desgaste natural, né? A gente está exposto a isso mesmo, né? Não tem jeito. Mas quase 3 anos de uso aí, então assim, sem nenhum problema. Então tá aí, galerinha, te peço aí, quem conseguir, quem puder aí, né, puder dar um like no canal. O canal é novo aí, sempre vou estar postando dicas aí de falhas em equipamentos, e conto com a ajuda de todos aí pra gente levantar o canal. Obrigado, galerinha, valeu!